Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Aqui é o professor Jardel e nós vamos trabalhar o conteúdo de multiplicação, potenciação, figuras planas e figuras não planas ou espaciais. Antes de resolver as questões, vamos relembrar alguns conceitos que envolvem esse conteúdo, ok? Nós temos inicialmente, só para lembrar aqui, o princípio, né, no caso, para trabalhar uma figura plana. Uma figura plana a gente sabe que ela possui apenas duas dimensões. Onde eu estou fazendo aqui uma região. Essa região aqui é uma região plana, tá? Pode-se dizer que é uma região plana. Aqui também eu tenho outra região plana, tá? Então, essas regiões planas têm vários tipos de formato. Então, uma figura não plana, ela já vai ter três dimensões. Por exemplo, aqui como eu estou fazendo esse cubo, ou um paralelepípedo no caso, tá? Eu vou fazer a parte de trás para você entender que isso aqui é uma caixa, tá? Ou seja, eu estou trabalhando com três dimensões. E outro detalhe importante, para identificar sólidos que são convexos ou figuras planas convexas e não convexas, aqui eu estou fazendo um polígono, no caso aqui é um pentágono, certo? Pentágono bem diferente, é um pentágono não convexo. O que classifica algo convexo? Quando você pega dois pontos e o segmento de reta que une os pontos, se estiver dentro da figura, ele é chamado de convexo. Como não está dentro nesse caso, ele é não convexo, ok? Não convexo. Um exemplo de um pentágono convexo, eu vou colocar aqui para vocês, que é aquele que vocês já estão habituados a visualizar nos livros, né? Então, são figuras bem conhecidas, né? Que a gente trabalha mais as figuras convexas do que as não convexas. Por exemplo, esse pentágono que eu acabei de desenhar, ele é convexo. Vou pegar dois pontos quaisquer aqui. O segmento de reta que une os pontos está dentro da figura. Como está dentro da figura, nós dizemos que ela é convexa, tá? Isso aí também vale para sólidos e figuras planas, tá bom? No caso aqui ele é convexo, tá bom? Porque o segmento de reta que une os pontos que estão dentro do pentágono, né, no caso, está contido dentro do mesmo, né? O segmento de reta que une os pontos. Enfim, por exemplo, agora com relação à multiplicação, não precisa lembrar muita coisa, né? Que já tem basicamente trabalhado isso o ano inteiro. Aqui no caso, para determinar a quantidade de cubinhos, é o mesmo que eu determinar o volume do cubo, né, maior em função do cubo menor. Perceba que eu tenho aqui um cubinho, né? Como é que eu determino a quantidade de cubinhos aqui dessa figura? É contando justamente todos eles, né? Para me contar todos esses cubinhos, você percebe que cada cubinho menor, a aresta do cubinho menor é a metade da aresta do cubo maior. Então, basta eu contar o volume do cubo para me obter a quantidade de cubinhos pequenos. Então, se eu tenho aqui a aresta de comprimento 1, 2, e como é um cubo, né? Então, basta multiplicar o comprimento, que é 2, vezes a altura, que é 2, vezes no caso aqui é a largura, tá? No caso aqui é o comprimento, altura, largura, que também é 2. Então, eu vou obter em forma de potência, né? 2 vezes 2 vezes 2. Como o 2 está se repetindo 3 vezes, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência, né? Se eu quisesse escrever isso em forma de potência, só para aproveitar e relembrar o conteúdo, o expoente é a quantidade de vezes que repete a minha base. Como minha base é 2, eu estou repetindo ele 1, 2, 3 vezes, ou seja, aqui vem para cá, 2 elevado a 3. Mas, como a gente não está querendo em forma de potência, somente mesmo o volume, isso só foi para revisar, basta você multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, nós temos 8 cubinhos, a resposta correta é a letra B. Questão 2. Uma potenciação tem base igual a 2 e o expoente igual a 4. Qual o valor da potência? Lembrando que lembrando a potenciação, nós temos a base, né? Eu vou colocar aqui um N para representar o expoente. Deixa eu só diminuir a espessura aqui da escrita. Estou achando um pouco forte. Ó, vamos lá. A minha base eu vou chamar de A, o meu expoente eu vou chamar de N. O resultado disso aqui, que é A vezes A vezes A
isso aqui n vezes, tá? No caso aqui, ó, n vezes, n fatores a se multiplicando, é isso que é a potenciação, ok? Então, esse resultado aqui é a potência. No caso, como ele disse, que eu tenho justamente 2, que é a base, ou seja, minha base é o 2, e o expoente é 4, eu vou colocar aqui 4. Isso aqui é a mesma coisa que eu multiplicar 2 por ele mesmo 4 vezes, ok? Ó. No caso aqui, como eu tenho 4, então eu vou repetir o 2 4 vezes, e agora eu vou multiplicando. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 2 vai dar 16. Portanto, 16 é a potência, ok? 16 é a potência, vou colocar aqui, que é o resultado da potenciação aqui, ó, entendeu? Então, a resposta correta é o item A, tá bom? Questão 2, o item A, a resposta correta. Agora aqui, qual o valor de 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado? Isso aqui é a mesma coisa que eu repetir o fator 5 duas vezes. Não vão fazer 5 vezes 2, como tem muita gente errando, que é 10. Isso aqui não é igual a 5 ao quadrado, tá bom? No caso, 5 vezes 2 é outra coisa, é uma multiplicação de dois fatores com bases diferentes. Quando eu tenho uma potência que é 5 ao quadrado, é 5 multiplicando ele mesmo pela quantidade que aparece no expoente. Como só é 2, eu vou repetir 5 duas vezes. Então, é 5 vezes 5, que é igual a 25. A resposta correta, letra D. Questão 4. O valor de 2 elevado ao cubo. No caso, 2 elevados ao cubo. No caso, eu vou repetir o fator 2 quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o expoente é a quantidade de vezes que se repete a minha base, ok? Eu tenho ele 3 vezes. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, a resposta correta é 8, que está no item C. Prosseguindo, questão 5. O quadrado do número 9. O quadrado do número 9 é 9 elevado ao quadrado, né? Que é justamente 9 vezes 9, que é a quantidade de vezes que aparece no expoente. Isso aqui vai dar 81, que nós já sabemos que é o item A. Prosseguindo, questão 6. Maria usou linhas retas fechadas para fazer este desenho. Quantas figuras de 4 lados foram desenhadas? Bem, aqui você percebe que é triângulo, eu vou cortar esses triângulos que estão aqui, e apenas os quadriláteros, né? Só tem 2. No caso aqui eu só tenho apenas 2 quadriláteros, que são figuras de 4 lados. Voltando agora aqui para a questão 7, né? Nós temos o seguinte. O sólido representado na figura faz lembrar uma bola de futebol. O nome dos polígonos das faces deste sólido que são visíveis na figura são, aqui no caso a gente tem esse sólido, né, que é uma bola de futebol, e ele quer saber os polígonos que formam a face desse sólido, né? Ó. Observe o seguinte, aqui eu tenho um hexágono e um pentágono, eu vou só separar aqui para você poder visualizar, tá bom? No caso aqui você vai poder visualizar que nós temos aqui um hexágono, certo? Essa parte aqui é um hexágono, que é essa que eu estou pegando. E o que está em preto é o nosso pentágono, ok? Aqui no caso a gente tem um pentágono, ok? No caso então nós temos dois polígonos. Quais são eles? Que é o hexágono e o pentágono. Ok? Existe uma diferença entre polígono e poliedro, tá? Vamos lá, vou só relembrar aqui antes de solucionar essa atividade. Por exemplo, um polígono, o que vem a ser um polígono? Um polígono ele só tem duas dimensões, tá? Por exemplo, um polígono é a região fechada composta por segmento de reta. Essa figura que eu fiz aqui é uma figura fechada, certo? Ela é plana, ok, mas ela é formada por segmentos de reta? Não é. Então aqui já não é polígono. É alguma outra coisa, menos o polígono. Agora, digamos que eu queira fazer uma figura fechada, tá? Como essa daqui. Ela é fechada e composta apenas por segmentos de reta, ok? Essa figura aqui, ela é chamada de polígono, no caso porque ela é figura plana, tá? Figura fechada, composta por segmento de reta e com duas dimensões. E o poliedro, o que vem a ser um poliedro? Poliedro é uma figura sólida, né? Com várias faces, tá? Observem aqui. Nós temos uma figura sólida que é composta por várias faces e as suas faces são formadas por polígonos, tá bom? Então aqui se chama poliedro.
ok? Então existe essa sutil diferença. O polígono é justamente a região plana fechada por segmento de reta. Já o sólido é uma figura que possui 3 dimensões, né, como poliedro, e as suas faces são polígonos, tá? Então nós temos aqui, então o nome dos polígonos das faces deste sólido, que são visíveis na figura, são hexágonos e pentágonos, ok? Resposta correta, item B. Questão 8. Quantos cubinhos formam o cubo mágico da figura abaixo? Bem, é só contar a quantidade de cubinhos, é calcular o volume do sólido. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3. No caso a aresta vale 3. Então, como eu tenho um cubo, eu tenho a mesma coisa que 3 elevado a 3, que é 3 ao cubo. Ok? 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, é o fator 3 se repetindo quantas vezes? A quantidade de vezes que aparece no expoente. No caso aqui, a nossa quantidade de vezes é exatamente 3. Então, eu vou repetir o fator 3 vezes. Não vou multiplicar 3 vezes 3, como tem muita gente que faz. Ó, aqui no caso é repetir o fator 3, a quantidade de vezes que aparece no expoente, e multiplicar isso aí, tá bom? Então vamos ter o seguinte: 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Então 3 ao cubo é 27, que é justamente a quantidade de cubinhos que aparece na figura do cubo mágico. Ok? Questão 9. Um restaurante oferece um cardápio de 9 saladas distintas, ou 3 saladas distintas, perdão. 5 tipos de pratos de carne, 4 variedades de bebidas, 3 de sobremesas. Então, aqui você poderia utilizar o princípio multiplicativo, certo? E ele pergunta o seguinte: uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras ela poderá fazer esse pedido? Aqui você tá na cara com a questão de princípio multiplicativo. Aqui você vai pegar 3 tipos de salada, vezes 5 tipos de pratos, vezes 4 variedades de bebida, vezes 3 sobremesas. O resultado dessa multiplicação é a quantidade de maneiras que eu consigo escolher uma salada, uma carne, uma bebida e, no caso, uma sobremesa. Então aqui vai ficar 3 vezes 5 vai dar 15, né? 4 vezes 3 vai dar 12, então é a mesma coisa que 15 vezes 12. Agora é só multiplicar 15 vezes 12. Vamos ter aqui, então, 4 vezes 5 vai dar 20, deixa o zero. Vai 2, 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então aqui vai dar 180, tá? No caso, o resultado de 15 vezes 12 vai dar 180. A resposta é item B. Tá bom? Questão 10. Quantos cubos estão empilhados na figura, né? Agora aqui você tem que tomar cuidado. Não é mais um cubo. Aqui nós tínhamos um cubo perfeito, né? Aqui já não é perfeito. Perceba que está faltando uma parte aqui para ele virar um cubo perfeito, ok? Então tem uma parte aqui que saiu. Então como é que eu utilizo a contagem nesse caso? Eu vou contar apenas calculando o volume dessa figura, que é o comprimento, que é 3, vezes a largura, que é 2, vezes a altura, que é 1, 2, 3, 4, ok? Então aqui vai ser 3 vezes 2 vai dar 6, 6 vezes 4 vai dar 24. Então aqui eu tenho 24 cubinhos, a resposta correta é item D, tá bom? Prosseguindo aqui nossa atividade, nós temos o seguinte: observe os objetos abaixo e pense nas figuras espaciais que podem ser associadas a eles. Eu vou só aproximar aqui para a gente poder ter uma visão melhor. Aqui nós podemos ter um cilindro, certo? Ó, aqui nós temos um cilindro, tá bom? Aqui nós podemos ter uma esfera, ok? Aqui nós podemos ter uma esfera. E aqui no caso nós podemos ter o famoso cubo, né? No caso a gente tem um cubo, né? Cada figura associada a isso aí. Então ele pergunta: assinale a alternativa que mostra a relação correta entre os objetos e figuras geométricas. O 1 é um cilindro, então de cara é o item C. O 2 é a esfera e o 3 é o cubo, então a correta já é o item C de certo. Questão 12. Dos poliedros abaixo, o único que tem todas as faces triangulares é o tetraedro, né? No caso, a base é triangular, como vocês percebem, e as 3 faces laterais também são triangulares, ok? No caso, então,
A resposta correta aqui é o tetraedro, né? A pirâmide de base triangular, que é justamente o item D. Questão 13. A figura abaixo representa uma pirâmide de base hexagonal. O número de vértices dessa pirâmide é... Então, o número de vértices é só contar o ponto de encontro das arestas. O que vem a ser o vértice é o ponto de encontro das arestas. Nós temos aqui um ponto de encontro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Nós temos 7 pontos de encontro que são denominados de vértices. A resposta correta é item B, 7. Questão 14. Veja o poliedro abaixo. Nós temos aqui o nosso poliedro e pergunta: a quantidade de faces, arestas e vértices desse poliedro é... Então, nós temos aqui um tetraedro, né? Você pode perceber que é uma pirâmide de base triangular. Primeiro passo, vamos contar a quantidade de faces, né? Ele vai ter uma... No caso, a face é a região delimitada pelas arestas, né? Eu vou contar uma. Agora eu vou fazer de uma cor diferente para a gente não se perder, né? 2, tá? Aqui já vai 2. Aqui você vai ter 3, ó. Vou contar aqui, ó, 3, certo? E a última face aqui, 4. Ou seja, nós contamos 4 faces, portanto, a gente já tem que eliminar o item B, que diz que tinha 6. Então, esse aqui não serve pra gente. Agora, a gente já viu que tem 4 faces no item A, B, C e D. Vamos agora analisar a quantidade de arestas, né? A arestas é os segmentos de retas que unem os vértices, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nós temos aqui, então, 6 arestas, certo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então, a resposta não pode ser o item A, porque diz que só tinha 4. Então, nós temos uma dúvida. Ou é o item C, ou é o item D. Então, vamos contar agora os vértices. Os vértices eu vou contar de amarelo, para a gente poder... Ó, os vértices são os pontos de encontro das arestas. Nós temos aqui 1, que eu estou fazendo uma bolinha amarela. 2, 3 e o último lá em cima, ó, 4. Então, nós temos 4 vértices. Então, a resposta correta é o item C de certo, tá bom? No caso, o item C, onde você vai ter 4 vértices. Agora, vamos aqui, então, para a questão 15. A questão 15 diz o seguinte, vamos lá aqui, então, questão 15. Lara organizou seus livros em 15 prateleiras. Ela colocou 25 livros em cada prateleira. O número de livros organizados por Lara foi... Então, vamos lá. Se ela tem 12 prateleiras e cada prateleira contém 25 livros, então o resultado é 25 vezes 12, tá? Então, a resposta para isso aqui vai ser 12. 2 vezes 5, 10. Deixa o 0, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, certo? Agora, vamos aqui somar com 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Somando isso aqui vai dar 300 livros. A resposta correta está no item D, ok? Questão de número 16. Vou só apagar aqui por questão, para a gente não atrapalhar a leitura. Os nomes dos sólidos geométricos representados nas figuras são... Bem, aqui nós temos uma... Como é que a gente classifica a pirâmide, né? É de acordo com sua base. Aqui nós temos uma pirâmide de base pentagonal, ok? Então, é uma pirâmide de base pentagonal, que é chamada de pirâmide pentagonal, ok? O nome dela se dá de acordo com o polígono que forma sua base. E aqui nós temos um prisma, né, de base triangular, né? É um prisma por quê, professor? Porque ele é composto por polígonos, né, onde as suas bases são paralelas e idênticas, né? Então, aqui é um prisma de base triangular. Então, nós já sabemos que a primeira é a pirâmide pentagonal. Então, aqui todas as alternativas têm a resposta como pirâmide pentagonal. Agora, prisma triangular, ou prisma de base triangular, nós vamos ver aqui que todos têm o nome prisma triangular. Então, no caso aqui tem pirâmide, desculpa. Então, essa aqui não vale. Então, a gente já elimina o item D, tá errado, por conta que não obedece o que a gente está querendo. Agora, vamos aqui
verificar a base dessa pirâmide. Qual o polígono? Ele é um hexágono, ou seja, é uma pirâmide hexagonal. Então aqui está dizendo prisma hexagonal, já foge a letra A, não é a letra A, corta ela. Aqui no caso, pirâmide hexagonal no item B, já marca logo, tá bom? Porque é o que a gente está querendo, tá bom? Não é o item C, porque ele diz que é prisma pentagonal, mas na verdade é pirâmide, tá? Que eu não tinha visto esse nome prisma. Então, a resposta correta é o item B, porque é pirâmide de base pentagonal, prisma triangular e pirâmide pentagonal, ok? A diferença de prisma para pirâmide está justamente nas suas características. Por exemplo, a face, a área no caso que a base do prisma é a mesma parte de cima, são idênticas. Já a pirâmide não, ela só tem um vértice em cima, tá? Então essa é uma diferença bem sutil. Questão 17. Escreva em seu caderno os números a seguir de acordo com os que se pede. Nós temos aqui, por exemplo, 25 representado em forma de potência, né? De 5, né? Você pode representar 25 como 5 ao quadrado. Agora 16, representado em forma de potência. No caso aqui vai ser 4 ao quadrado. Por quê, professor? Porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Ok? É justamente isso. 16 representado na potência de 2. Agora vamos lá, tentar achar 16 na forma de potência de 2. Vai ser 2 elevado a 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 2 vai dar 4. Aí fica 4 vezes 4, que vai dar 16. Agora o item C, nós temos o seguinte. 1000 representado na potência de 10. 1000 representado na potência de 10 vai ser justamente 10 elevado à terceira potência, ou 10 ao cubo, que vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que isso aqui é justamente 1000, tá bom? Que vai dar 1000, porque 10 vezes 10 100, 100 vezes 10 vai dar 1000. 18. Sabendo que potenciação é uma operação de multiplicação de fatores iguais, observe o exemplo abaixo. 2 elevado à quinta potência é 2 repetindo ele mesmo 5 vezes, que vai dar justamente 32. Agora calcule cada item. 6 ao quadrado vai ser 6 vezes 6, que vai dar 36. Porque repete o 6 duas vezes, que é a quantidade de vezes que aparece no expoente. 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar 25. 25 sobrou esse 5, né? Vezes 5 vai dar 125, ok? Então, 5 ao cubo é igual a 125. 10 elevado a 1, ou qualquer número elevado a 1, é o próprio número, só repete o 10. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Perceba que repetiu 3 quantas vezes? A quantidade de vezes que aparece no expoente, que é 4. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9, que é a mesma coisa que 9 vezes 9, que vai dar 81, ok? Então, pessoal, aí encerra a nossa atividade. Espero que todos tenham entendido essa atividade de revisão, atividade para lembrar conteúdos que a gente já trabalhou durante o mês de junho, tá? E então aqui são conteúdos bem relevantes. Peço que todos deixem like no vídeo, comenta se você gostou, se você achou fácil, achou difícil, e deixa o like aí, compartilha o vídeo com quem você quer que aprenda também matemática, tá? Desejo a todos ótimos estudos e até a próxima aula, viu, pessoal? Tchau, tchau.